Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, acompanhando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que traz para vocês de segunda a sexta-feira temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual, a Levir, que completou 18 anos de presença na internet com centenas de palestras, conferências, vídeos, muitos e muitos textos. Ouvintes estão presentes no site da Levir e damos boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, muito especialmente os associados e simpatizantes da nossa iniciativa na internet, e aqui é os contumazes ouvintes da Esotérica FM, também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, onde nós temos cerca de 3.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Aqui na Rádio Esotérica FM temos cerca de 5.000 ouvintes cadastrados. Agradecemos esse grande prestígio que vocês nos dão, ouvintes, acompanhando aqui os nossos programas, que nessa fase selecionamos aqui para vocês o livro Fundamentos de Teosofia, um livro que foi escrito por Kurupu Mulage Jinarajadasa, esse grande teósofo, sempre esteve no mercado editorial brasileiro. Esse que é um livro, por assim dizer, introdutório dos temas de teosofia. Sempre esteve publicado no Brasil pela editora Pensamento, mas a editora Teosófica resolveu lançar esse maravilhoso título, que eu realmente indico para todos vocês que querem conhecer, amigos e amigas, a teosofia, essa grande doutrina dos mestres da sabedoria e da compaixão, revelada ao mundo desde Helena Petrovna Blavatsky e tantos teósofos, teosofistas que vieram após ela, trazendo realmente esclarecimentos maravilhosos para aqueles que estão trilhando a senda da espiritualidade. E esse livro Fundamentos de Teosofia, foi lançado originalmente em 1921 como uma compilação de palestras que o senhor Jinarajadasa, o famoso Raja, dava quando ele peregrinava pelo mundo, divulgando realmente a teosofia. E no dia de hoje nós vamos entrar justamente no primeiro capítulo, primeiro programa que vai abordar aqui o primeiro capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, que está à disposição aqui para vocês adquirirem no site da própria rádio. Nós temos aqui abaixo do nosso playlist no nosso site em www.esoterica.fm. Temos um botão aí do PagSeguro para vocês adquirirem esse livro, que tem 220 páginas. Também no site da Levir vocês podem adquirir esse livro, ouvintes. E o primeiro capítulo do livro de Jinarajadasa, o Fundamentos de Teosofia, vai tratar da evolução da vida e da forma, ouvintes. Vamos ler aqui alguns parágrafos e comentar com vocês o que nós podemos acrescentar nesse material realmente muito interessante que foi pesquisado pelo Jinarajadasa. Ele nos diz com relação à evolução da vida e da forma: não há preparação melhor para uma clara compreensão da teosofia do que um conhecimento amplo, geral, da ciência moderna, pois a ciência trata de fatos que tabula e nos quais descobre leis. A teosofia trata dos mesmos fatos,
e embora possa tabulá-los de maneira diferente, suas conclusões são, de certa forma, as mesmas. Quando diferem, não é porque a teosofia questiona os fatos do cientista, mas simplesmente porque, antes de chegar a conclusões, leva em conta fatos adicionais que a ciência moderna ignora ou ainda não descobriu. A ciência é una, desde que os fatos sejam os mesmos. O que é rigorosamente científico também é teosófico. Da mesma forma, o que é verdadeiramente teosófico está inteiramente em harmonia com todos os fatos e, por conseguinte, é científico no mais alto grau. A maior façanha da ciência moderna é a concepção oferecida às mentes pensantes de que os fenômenos da existência são fatores de um grande processo chamado evolução. Compreendendo em linhas gerais o que a evolução significa, segundo a ciência, estaremos preparados a compreender o que ela significa de acordo com a teosofia. Então, inicialmente, nesse livro, Jinarajadasa nos fala das grandes nebulosas que aparecem no céu, no firmamento, que à época que esse livro foi lançado, sequer se sabia exatamente o que seriam propriamente essas nebulosas, pois no século XX houve realmente um avanço muito grande com relação ao conhecimento astronômico, e em seguida aqui Jinarajadasa fala das nebulosas, a nebulosa de Órion e a nebulosa espiralada em Canis Venaticis, o que ele chamava de nebulosas. Algumas delas na verdade se revelaram galáxias, né? Ou seja, conjuntos enormes de estrelas que estão fora, naturalmente, da nossa própria galáxia. Então ele nos diz aqui: vemos primeiro a grande nebulosa de Órion. É uma massa caótica de matéria extremamente quente, de milhões e milhões de quilômetros de diâmetro. É uma massa difusa, nebulosa, cheia de energia, mas até onde conseguimos ver, essa energia não realiza nenhum trabalho útil. Porém, há outras nebulosas que nos fornecem a indicação de uma clara tendência de evolução. A nebulosa em Canis Venaticis não somente gira em torno de um centro, como também parece dividir-se em diversas seções ou ramos. O material de cada ramo, apesar de manter o seu movimento em torno do centro, vai se condensando lentamente em volta de um ou mais núcleos. Cada núcleo virará uma estrela. Um processo similar pode ser postulado para o estágio seguinte na evolução. O material de cada estrela sofre uma mudança. Ela vai desenvolver centros subsidiários, seja por causa de sua condição interna, seja porque é afetada por uma estrela que passa por perto. A matéria nebulosa se condensará em torno desses centros, os quais lentamente virarão planetas, circulando em volta do núcleo central da estrela. Assim, no que diz respeito à nossa própria estrela, o Sol, notamos o que a evolução realizou. Hoje em dia é um sistema solar bem organizado, com um Sol central e planetas girando em torno dele. E qual seria o estágio seguinte? A essa altura terão aparecido dentro do sistema solar os elementos químicos mais leves. Haverá hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, ferro e outros.
Eles entrarão em certas combinações e depois aparecerá a vida. Teremos então alguma matéria na forma de protoplasma, a primeira forma de vida. Qual será o estágio seguinte? Esse protoplasma também se organiza em grupos e combinações e toma a forma de organismos, tanto vegetais quanto animais. Observemos primeiro o que ocorre quando ele se transforma em organismos vegetais. Desde o início, duas atividades poderão ser percebidas nesta matéria viva. Uma significa que o organismo deseja manter-se vivo o maior tempo possível por meio da alimentação. A outra objetiva produzir um organismo semelhante a si. Sob o impulso desses dois instintos, ele vai evoluir, isto é, veremos esse organismo simples adotar uma estrutura complexa. Esse processo continuará estágio por estágio, até que lentamente surgirá em cada planeta um reino vegetal, tal qual temos no nosso. Cada estágio subsequente será desenvolvido a partir do anterior. Cada um será organizado de maneira a prolongar sua existência por mais tempo e fazer surgir descendentes melhores. Cada um será mais evoluído do que aquele que o precedeu. A partir de organismos unicelulares, tais como as bactérias, as algas e os fungos, serão desenvolvidas plantas com esporos capazes de disseminar descendentes de uma nova maneira. Posteriormente, um método melhor de propagação surgirá por meio de sementes. Mais tarde ainda virá o estágio das plantas floríferas, nas quais o organismo individual manterá sua própria vida com um gasto mínimo de energia, produzindo ao mesmo tempo um grande número de descendentes. Estágio após estágio, o organismo aumenta em complexidade, mas essa mesma complexidade o capacita a viver de modo mais satisfatório, isto é, a gerar descendentes com o menor dispêndio de força, a prolongar sua vida e ao mesmo tempo produzir um tipo de progenie com novas e maiores potencialidades de autoexpressão do que tinha seu progenitor. Um processo semelhante de evolução ocorre no protoplasma quando dá origem ao reino animal. De protozoários, que são organismos simples, unicelulares, surgem passo a passo os diversos grupos do reino dos invertebrados. E aí é bom a gente fazer aqui uma pequena pausa, ouvintes, para acrescentar aqui algumas coisas nesses comentários aqui do Jinahraja Das. Obviamente que ele está falando, ouvintes, do ponto de vista material, e ele mesmo indicou que aquilo que é científico também é teosófico, ouvintes, porque tanto a teosofia quanto a ciência tratam naturalmente da mesma coisa. Mas há uma diferença bastante grande que obviamente todos os nossos ouvintes já devem ter percebido nos seus estudos, nas suas leituras, no ponto de vista que a ciência assevera com relação à vida e a maneira como as religiões e o esoterismo, a teosofia, como elas percebem a vida. Infelizmente, a nossa ciência, ouvintes, enxerga apenas esse lado material. E apesar de nós podermos perceber que
subsidiariamente, né? Por trás de toda a vida parece haver uma grande organização, parece haver beleza, as manifestações de seres vivos, e principalmente nesse planeta onde a vida se multiplica em milhões e milhões de divisões de seres dos reinos vegetais, animal, mesmo no reino humano, nós vemos quão belo e quão diverso, quanta diversidade de vida há nesse planeta. E obviamente, ouvintes, a ciência não tem uma explicação para isso. A beleza que encanta os nossos sentidos, ela não pode vir, ouvintes, daquilo que a ciência, infelizmente, não encontrou uma maneira melhor de explicar. A ciência, ainda nos dias de hoje, crê que toda essa multiplicidade, toda essa diversidade e, ao mesmo tempo, essa beleza que nós vemos na natureza provém daquilo que eles chamam de acaso, que é a sorte, ouvintes, é a randomização, né? O acaso da colisão dos átomos fortuitamente dentro de um planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, que traria a vida até o estágio que nós encontramos aqui nesse planeta. E hoje, ouvintes, a ciência está fazendo um esforço muito grande para descobrir outros planetas em outros sistemas solares, né? A exobiologia hoje é um ramo aceito dentro da ciência, e os astrônomos, através da observação da flutuação da luz ao redor das estrelas, já descobriu milhares e milhares de planetas que podem, ouvintes, serem habitados. Ainda não se tem uma comprovação direta disso, mas o fato, ouvintes, é que os astrônomos, os astrofísicos já chegaram na conclusão de que o número de planetas no universo é da ordem de 10 vezes superior ao número de estrelas. Então, aquela famosa indagação, ouvintes, se a humanidade estaria sozinha no universo, ela praticamente já não tem mais sentido. A única coisa que está faltando é realmente nós descobrirmos, ou a ciência descobrir, de que a vida, ouvintes, não é a exceção. A vida, ela é a regra, ouvintes. Na verdade, aquilo que a ciência chama de acaso, ouvintes, que trouxe a vida a esse nível de complexidade, de beleza que nós encontramos aqui, na verdade ela vem daquilo que nós chamamos de mundo espiritual. Não é possível, ouvintes, que tanta organização aconteça sem a intercorrência, sem a participação da consciência, sem a participação da inteligência. Aliás, pelas próprias leis da física, como as leis da termodinâmica, principalmente a segunda lei da termodinâmica, que trata dos sistemas energéticos organizados. Essa lei, ouvintes, ela declara, e é um princípio que pode ser observado nos sistemas organizados da matéria, de que se um sistema, que não precisa ser vivo, mas um sistema qualquer onde haja energia, for abandonado a si mesmo,
as suas energias se degradam até descambar para o caos, e assim a energia é perdida. E nós vemos isso, nós podemos constatar isso, ouvintes, no nosso meio ambiente, quando, por exemplo, nós organizamos uma casa, uma residência, então ela passa a ser um sistema de coisas, de energias que nós botamos ali. Então a casa é construída, os pedreiros põem energia, assentando os blocos, colocando a massa, pintando as paredes, colocando o telhado, finalmente pintando essa casa. Os moradores vão decorá-la, vão mobiliá-la e vão enfeitar o jardim. Mas, ouvintes, se esse sistema que foi montado for abandonado, ou seja, se os moradores forem embora, se ninguém der manutenção na limpeza da casa, se ninguém pintar as paredes, dentro de alguns anos, de algumas décadas, ouvintes, as plantas vão crescer no jardim, tentando invadir a casa, as paredes ficarão feias, o interior da casa ficará completamente sujo, empoeirado, a tinta das paredes vai desbotar e finalmente, ouvintes, essa casa em algumas décadas vai tombar e vai virar escombros e finalmente vai ficar tão irreconhecível que jamais ninguém vai dizer que ali houve uma casa, porque o mato, a floresta que vai crescer vai praticamente apagar da paisagem aquela residência. Isso aqui é a segunda lei da termodinâmica, ouvintes. Então, se nós aplicarmos essa lei no nosso planeta, ouvintes, o que nós percebemos? De que não pode, ouvintes, realmente um planeta ter tanta vida, oferecer tanta diversidade de fauna, de flora, de seres vivos, e a humanidade com a sua inteligência, com a sua cultura aqui. Isso demonstra, ouvintes, de que desde o início houve uma intervenção inteligente nesse planeta. Então, ouvintes, a organização dos seres que nós vemos no plano físico, e nós nos preocupamos muito com, obviamente, com os seres vivos, com os vegetais, com os animais e com a humanidade, mas mesmo a estrutura material, mineral do nosso planeta, que demonstra também uma coerência muito grande, tudo isso, ouvintes, é um processo inteligente. E não é, ouvintes, apenas uma inteligência, mas, na verdade, o que existe no universo e se corporifica nesse nosso planeta, ouvintes, é uma hierarquia de inteligência. E essa palavra hierarquia, ouvintes, é bom nós termos um conhecimento muito claro do que ela significa, porque hoje em dia muitas pessoas são até contra, não querem nem saber de hierarquia, não querem saber de organização. Nós vivemos um tempo em que há pessoas que são rebeldes contra qualquer tipo de governo, de entidade, de organização, ou seja lá o que for. Mas hierarquia, ouvintes, é, acima de tudo, a presença da inteligência organizada, porque a palavra hierarquia vem do prefixo hieros, que quer dizer sagrado, e o sufixo arcos, que quer dizer governo. Então, hierarquia significa governo sagrado. É uma organização espiritual, ouvintes. E no nosso sistema solar, ouvintes, o topo da hierarquia é esta entidade consciente que nós chamamos Deus. E abaixo de Deus, ouvintes,
segue uma pleiade, uma gigantesca hierarquia de seres inteligentes que vão desde os supremos 7 arcanjos que estão diante do trono de Deus e que são simbolizados nos grandes mistérios, nas grandes igrejas e catedrais e religiões, como aquelas 7 velas, aqueles 7 espíritos diante do ser sublime, que é a divindade, descendo, ouvintes, até os arcanjos, os anjos, a própria humanidade descendo nesses níveis até os seres minúsculos, unicelulares, as bactérias, e também, ouvintes, a reinos invisíveis, que obviamente os anjos, os arcanjos não estão no mundo visível, mas estão atuando. E nós, ouvintes humanos, fazemos parte dessa hierarquia. É por isso, ouvintes, que se nós fôssemos entender o início da Bíblia no Gênesis, quando ali nós vemos na tradução em português: e disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. O que, ouvintes, está ali traduzido por Deus, a palavra Elohim, que é diretamente traduzida pelo termo Deus, que aparenta ser um ser único. Na verdade, Elohim, ouvintes, são deuses. Então, a frase bíblica, a primeira frase da Bíblia é: no princípio, os deuses criaram o céu e a terra. E é por isso, ouvintes, que nós lemos neste livro de sabedoria, que obviamente está no centro da sabedoria dos grandes templos, nós percebemos, ouvintes, que quando o texto do Gênesis diz que se o homem comesse do fruto da ciência, da vida e da sabedoria, ele se tornaria semelhante a nós. E não sei por que cargas d'água os tradutores deixam esses termos assim, porque, na verdade, Deus, ouvintes, Criador, é uma coletividade de inteligências, não é apenas um único ser, porque a consciência de Deus está muito acima do nosso nível humano, obviamente acima de todos os reinos, mas ele convoca essa hierarquia para criar, para estruturar. Então, ouvintes, o ser humano é chamado a participar dessa criação, entendendo os processos inteligentes, evitando que a entropia crescente, ouvintes, predicada pela segunda lei da termodinâmica, destrua pela inércia esse planeta, as suas coisas. Então, se há seres belos, se há uma natureza verdejante e vicejante nesse mundo, ouvintes, é porque há seres inteligentes atuando para que ele assim seja, ouvintes. Se não houvesse a inteligência, a consciência, a espiritualidade, esse mundo material em que nós habitamos não seria aquilo que ele é. Então, esse é o outro lado dessa estruturação material, ouvintes, e obviamente que o Ginarajadasa está descrevendo esse lado material para depois introduzir as ideias esotéricas, espirituais. Mas chegou aquele momento, ouvintes, de fazermos o nosso intervalinho, enquanto eu molho a garganta aqui, agradecendo uma vez mais a sua audiência, a sua presença aqui ao vivo e também aqueles que estão ouvindo as nossas gravações. Somos muito gratos, mas vamos fazer aquele nosso intervalo, deixando aí para vocês um convite. Venham se associar, venham participar conosco desta
grande iniciativa de divulgação espiritualista, ouvintes, se associando na Levir, apoiando aqui esta rádio, a loja esotérica virtual, que está a serviço, obviamente, daqueles que estão buscando, ouvintes, essas informações avidamente na internet e têm encontrado aqui nos nossos sites, nas nossas transmissões. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música está aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre aqui na Esotérica FM, durante todo o dia, muito boa música, a música da nova era, a World Music, sempre aqui com muita harmonia para vocês. E às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, o programa Lux Esotérica, trazendo aí o outro lado da nossa programação, sabedoria para a sua alma, ouvintes. Voltamos, ouvintes, aqui aos estudos do livro
Fundamentos de Teosofia do Gina Rajadasa, esta maravilhosa introdução ao pensamento teosófico. Já fizemos muitas jornadas aqui de estudos com temas desse tipo, e o Gina Rajadasa vai nos colocar, ouvintes, a sua posição com isso que nós já comentamos. O grande princípio, ouvintes, que está por trás da evolução, da manifestação da vida nesse planeta, é exatamente a consciência e a inteligência. Então, em outro livro, nós vimos sábios nos mencionarem que o grande princípio que está por trás da vida nesse universo, nesse sistema solar que nós estamos, ouvintes, a vida acontece aqui para que ocorra a evolução. Então, nós temos que estar conscientes disso, ouvintes, se há as declarações ainda mais esotéricas, como nós lemos em A Doutrina Secreta, de que não há, ouvintes, pontos que sejam mortos no universo. Na verdade, todos os pontos matemáticos do universo demonstram algum tipo de inteligência, algum tipo de consciência que vai evoluir. Então, as formas, ouvintes, que nós encontramos ao nosso redor, elas são, na verdade, um veículo. E aí, ouvintes, é que está a grande diferença entre a teosofia e a visão científica. Infelizmente, a ciência, por ter os seus postulados, né, que demanda racionalidade, demanda a comprobabilidade das asserções, o fato da ciência exigir de que qualquer experiência possa ser reproduzida dentro de situações rigorosamente controladas para que os postulados científicos possam ser constatados e possam ser repetidos por qualquer pesquisador. Isso, infelizmente, ouvintes, é a miopia que a ciência acaba nos impondo, apesar de ter trazido muitos progressos, ouvintes, para o mundo em termos materiais. Nunca, ouvintes, se viveu uma época tão sinistra do ponto de vista dessa postura que não reconhece, ouvintes, o outro lado da vida, que é o lado da consciência, que é o lado da espiritualidade. Então, o ponto de vista teosófico, ouvintes, que o Gina Rajadasa expõe aqui nesse primeiro capítulo, ele, na verdade, ouvintes, ressalta de que todas as formas que estão ao nosso redor existem para serem veículos da consciência espiritual. Então, mesmo, ouvintes, aquelas estruturas que nós julgamos serem absolutamente inertes, como, por exemplo, o reino mineral, né? Muitas pessoas, e obviamente que nós todos devemos nos incluir nesse nível, ouvintes, ao observar o mineral, é duro, ouvintes, acreditar de que uma consciência, de que uma inteligência possa estar evoluindo, ouvintes, através daquela matéria. Porque ela nos parece, ouvintes, inerte, nos parece com total ausência de inteligência. Mas não é bem assim, ouvintes. Pois, quando nós pegamos os elementos químicos,
e nós tentamos analisá-los, tentamos quebrá-los, misturá-los, nós vemos que algumas substâncias, por exemplo, umas não se misturam com as outras. Há metais que não fazem ligas entre si. Há elementos químicos que são misturáveis, que aceitam a mistura de outros elementos e, por incrível que pareça, do nada, alguns elementos químicos não se misturam ou criam misturas perigosas, explosivas, instáveis, né? O que seria isso, ouvintes, que não uma demonstração de inteligência? É aquilo que Alice Bailey chamou da inteligência do átomo, né? Mesmo um átomo, ouvintes, é uma demonstração de um princípio inteligente. Então a diferença da perspectiva da ciência com relação à teosofia é esse. A teosofia nos diz de que toda a organização material é, na verdade, um condutor, é um veículo para que a consciência que está por trás dela, de uma maneira invisível, de uma maneira que está em uma dimensão superior, ela utiliza essa forma para evoluir. Então, quando aqui Gnanarajadasa cita inúmeros cientistas e cita a ciência, ele, na verdade, traz maneiras diferentes de como se enxergar esse processo. E o que falta, ouvintes, para a ciência chegar nessa mesma visão, pois é aí que a teosofia e a ciência estão diferindo, é, ouvintes, algo que os físicos quânticos já perceberam, de que além da matéria, ouvintes, existe um princípio mais sublime, que é o princípio da consciência. Hoje, os físicos que se enveredaram para pesquisar a matéria mais sutil, a matéria no nível subatômico, eles perceberam, ouvintes, certas dificuldades na investigação que fizeram com que aquele mundo mecânico, aquela visão mecanicista, que imaginava que o universo eram engrenagens que se fundiam umas com as outras, fazendo com que o universo, e era assim que ele era descrito, como um grande relógio, como uma grande máquina. Essa visão caiu por terra, ouvintes, quando, descendo no nível mais profundo da matéria, eles perceberam que aquilo que nós chamamos de material, de denso, na verdade é um grande vácuo, ouvintes. Pois eles perceberam, por exemplo, que se o núcleo de um átomo, nós tivéssemos ele do tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron, né, que é a partícula que orbita o núcleo do átomo, né, uma das subpartículas que gravita ao redor do núcleo, se o núcleo atômico fosse do tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron estaria a 200 metros de distância. E aí os cientistas passaram a se perguntar, mas como que pode haver tanto espaço ali dentro daquela substância? E eles foram descobrindo isso através de experiências empíricas, quando eles percebiam que a luz, ou então as ondas eletromagnéticas atravessavam a matéria, né? Como nesse momento, por exemplo, nós estamos sendo atravessados por ondas de rádio, por ondas de televisão, por radiofrequências. Todo o espectro eletromagnético, ouvintes, atravessa o corpo humano como se não fosse nada. Apenas o espectro da luz visível
que os nossos sentidos percebem ou das vibrações sonoras, que são frequências baixas, é que são impedidas, né, pelas paredes ou pelo próprio corpo humano, no corpo dos animais. Então, os cientistas descobriram esse vazio e depois, indo mais fundo naquela estrutura do próprio núcleo do átomo, eles descobriram aquilo que Heisenberg chamou do princípio da incerteza, de que você não pode saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma subpartícula. Ou você descobre uma coisa, ou você descobre outra. E daí, ouvintes, a física quântica, ela sabe, ouvintes, hoje, não é mais uma questão de crença, de que o que nós chamamos de matéria, na verdade, é um fenômeno muito mais transcendente do que os nossos sentidos nos informam. A matéria hoje, ouvintes, é compreendida pela ciência como a condensação da energia em certos níveis de funcionamento. Então, a luz hoje para a ciência, ela em certos momentos se comporta como partícula, em certos momentos como onda. A gravidade que nós imaginávamos que fosse a atração de um corpo pelo outro, através do advento das pesquisas, né, das teorias de Einstein, nós hoje sabemos que a gravidade, na verdade, é uma distorção do espaço e do tempo. E aí, ouvintes, o que aconteceu é que a ciência, a física principalmente, deu um passo em direção a esse lado espiritual. Ela está prestes a conceder, ouvintes, à matéria aquilo que nós, esoteristas, já sabemos há muito tempo, de que a substância, ouvintes, ela só existe porque há uma consciência que a modifica. Ou seja, a consciência faz parte da própria matéria. Hoje, os físicos quânticos sabem que você não pode observar uma matéria sem que ela seja alterada. Não é possível, ouvintes, fazer uma experiência em que haja uma separação verdadeira entre o observador e o que é observado. Então, a ciência que descobriu, ouvintes, de que realmente existem outras dimensões, né, simultaneamente conosco, a ciência, principalmente da física, hoje ela sabe de que o universo é uma coisa bem diferente do que as pessoas que são realmente materialistas, que ainda ficaram paradas naquela física da época do Newton, né? A física newtoniana já foi derrubada há muito tempo. E o Jinarajá Dasa, nesse primeiro capítulo, ele faz a sua comparação entre a ciência e a sabedoria, e ele nos diz, ouvintes, que a substância vai se organizando em gradações para permitir que o princípio divino se una a essa substância e evolua através dela. Então, a matéria que compõe aqui as paredes das nossas casas, que compõe aqui os nossos computadores, a energia que está circulando pelos fios, ela é, ouvintes, essa substância é um veículo para um princípio espiritual consciente que está evoluindo. E obviamente que nos seres vivos, nos vegetais, nos animais e no ser humano, fica muito evidente isso, ouvintes, porque as plantas, elas já têm uma certa consciência, elas já fazem
com que a sua manifestação seja inteligente. As flores se voltam para a luz, as plantas buscam o sol para poderem fazer a sua fotossíntese. E aí, ouvintes, esse tropismo, como dizem os cientistas, já revela exatamente que há consciência naquelas plantas. O animal, ouvintes, é praticamente já um ser que expressa a espiritualidade, que demonstra a alma, ouvintes. E a teosofia nos mostra que, ao invés de uma alma individual, os animais têm uma alma coletiva, assim como existe também a alma coletiva nos vegetais e nos minerais. E só, ouvintes, no ser humano é que há a manifestação plena do espírito, da alma e do corpo, da inteligência puramente material. É por isso que as escrituras sagradas dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, ouvintes, seres humanos, é o produto, ouvintes, da evolução de uma chispa divina durante milhões e milhões de anos. Dentro de cada um de nós, verdadeiramente, existe um princípio espiritual que passou por uma infinidade de formas, até conseguir, ouvintes, construir nesta vida que nós estamos vivendo, mesmo que nós sejamos 7 bilhões de seres encarnados aqui nesse planeta, e existem outros bilhões no mundo espiritual, mas cada um de nós é o sumário, ouvintes, de muitos e muitos milênios, milhões de anos em que essas chispas divinas estiveram nos minerais, estiveram antes até dos minerais, estiveram nos elementais, estiveram nos minerais, ocuparam a vida das plantas, ocuparam a vida de inumeráveis animais e finalmente atingiram a chamada individualização, e cá estamos nós, ouvintes, como seres humanos. Então, quando aqui o Gina Arjadaz, nos seus gráficos, ele mostra, né, a vida que vem desde Deus, passando pela hierarquia espiritual, passando pela vida mineral, vegetal, até atingir a humanidade, ouvintes, nós estamos vendo um processo que não vai terminar aqui nesse nível. Ouvintes, nós, hoje em dia, estamos no nível humano, praticamente como grandes seres avançados. Cada ser humano sobre a face da Terra, ouvintes, já é praticamente um Deus encarnado. Se nós formos perceber que cada um de nós é a manifestação da perfeição dos minerais que estão aqui no nosso corpo. Esse sangue, essa linfa que flui, essa eletricidade que flui pelos nossos nervos, que fazem com que nós percebamos, ouvintes, com os nossos 5 sentidos, esse corpo maravilhoso que é mineral, que é vegetal, ouvintes, porque nós temos aqui a nossa árvore pulmonar que respira como as plantas respiram e faz essa conversão de oxigênio da atmosfera, do ar, e introjeta nas nossas células para que nós possamos viver, ouvintes. E então os vegetais estão em nós, os animais, ouvintes, também estão em nós, porque nós somos o ápice dessa evolução, e também, ouvintes, o ser humano
manifesta realmente uma consciência, uma autoconsciência que nós podemos dizer é praticamente uma consciência angélica. Daí, por exemplo, que os muçulmanos dizem que um ser humano é uma mistura, ouvintes, de um anjo que se conecta com uma besta, com um animal, através da nossa mente. A mente humana é a expressão, ouvintes, de um princípio puramente espiritual que se liga ao nosso corpo, se liga ao nosso sistema nervoso, se liga ao nosso cérebro, mas ele existe independentemente desse nosso corpo. Pois a alma, ouvinte, sobrevive ao corpo. Então, o corpo é mortal, ouvintes. A alma é imortal, ela transmigra, ela retira essas experiências da nossa vida e lá para frente ela retorna e reencarna. E finalmente, ouvintes, dentro de cada um de nós, como expressão do próprio verbo consciente, existe uma chispa divina que é o testemunho de toda essa evolução, que é a nossa mônada, que é o nosso espírito, ouvintes, que é puro, que é perfeito, está eternamente unido a Deus. Então, o homem é simultaneamente um ser mortal, imortal, e com a sua chispa divina, com a sua mônada, nós somos seres eternos. É essa composição, ouvintes, que é a totalidade do ser humano, que a ciência, lamentavelmente, ainda não enxerga assim. As escolas psicológicas já perceberam, ouvintes, que há realmente uma coisa transcendental no ser humano que permite que as consciências se unam através do chamado inconsciente coletivo. Então há, ouvintes, uma série de fenômenos espirituais que o General Jadasa, nos demais capítulos, vai nos expor aqui, nós vamos abordá-los. Mas o que nós, finalizando esse capítulo, temos que estar certos é que a vida espiritual, ouvintes, vale a pena ser vivida como um canal de manifestação para a nossa evolução. E aí eu finalizo, ouvintes, dizendo o seguinte, respondendo àquela indagação tão importante da filosofia, né? O que é, ouvintes, o nosso destino aqui? Qual é o significado dessa vida? Por que nós estamos aqui nesse planeta sofrendo tanto para vivermos a nossa vida? Nós nos encontramos aqui, ouvintes, como um meio de obter a maestria sobre o que é ser humano, de viver aqui na matéria com um fundamento de inércia tão grande, pois a matéria nos impõe, ouvintes, uma série de limitações, e ao mesmo tempo nós temos que manifestar aqui as qualidades da nossa alma, porque é da nossa alma que nós trazemos o nosso caráter, a nossa consciência. E daí que nós vemos que as almas jovens, ouvintes, cometem uma série de desatinos no mundo que merecem, ouvintes, o nosso perdão. Pois, como disse Jesus quando foi indagado, se um homem deveria ser perdoado, Jesus disse, devemos perdoar não só uma vez, ouvintes, mas 70 vezes, 7 vezes nós devemos perdoar uma pessoa, pois quando ela demonstra um defeito aqui na terra, um comportamento inadequado, é porque ela ainda não cresceu enquanto ser consciente
enquanto alma, e é por isso que ela peca, é por isso que ela erra, e errar, ouvintes, é humano e todos nós já erramos um dia. E, ouvintes, a nossa alma imortal dá passos a cada existência rumo à perfeição, que é a perfeição como ser humano. Porque a perfeição espiritual nós já temos, porque a nossa mônada, o nosso eu divino, está unido à consciência de Deus, é, na verdade, o próprio Deus, ouvintes. Mas quando nós retornarmos àquele nível, nós seremos muito mais, porque quando o nosso retorno triunfal acontecer, nós teremos obtido a perfeição, a maestria como seres humanos, tendo evoluído desde o reino dos reinos inferiores, passando por todos eles, até chegar ao nível humano e termos concluído a nossa evolução, assim como os mestres de sabedoria que nos instruem, que tanto provém, ouvintes, os exemplos de vidas santas, de vidas evoluídas. Eles, ouvintes, obtiveram o seu mestrado, a sua maestria, concluindo essa evolução humana. E, ouvintes, gostaríamos de falar muito mais especificamente muitos pontos, mas o tempo urge. Está terminando aqui mais um programa Lux Esotérica e convido vocês a lerem, aqueles que tiverem com o livro na mão, o primeiro capítulo do livro do Jinarajadasa, Fundamentos de Teosofia, a evolução da vida, e no próximo programa já passaremos a falar da ascensão e declínio das civilizações, um tema que vai demandar vários programas, que está aqui também no livro do Jinarajadasa, Fundamentos de Teosofia. Então, ouvintes, vamos encerrar esse programa de hoje, convidando a todos para nos concentrarmos no mantra do ser interno, que nos dizem essas palavras, o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Envio a todos a bênção do Mestre, rumo a uma vida mais integrada, uma vida mais harmonizada e sempre mais próximo da nossa chispa divina, sempre que nós a invocarmos através desses mantras, dessas nossas vibrações que nós fazemos aqui no nosso programa. É para essa luz esotérica, ouvintes, para essa chispa divina que está em cada um dos nossos corações, que nós dedicamos esse programa, que visa apenas relembrar da divindade que há dentro de cada um de nós. Então ficamos por aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, convidando a todos vocês para a próxima edição do programa Lux Esotérica. Recebam todos o forte, o caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.